Estamos aqui hoje, nessa tarde, para tirar uma informação sobre a Constituição brasileira. O que o senhor acha, na atualidade de hoje, sobre a Constituição brasileira? O problema não é ter uma Constituição, o problema é que a Constituição deve ser cumprida. A Constituição é uma norma fundamental. Todas as regras dentro de uma sociedade que recebe o nome de Estado estão previstas na Constituição. Infelizmente, nós temos uma Constituição que é prolixa, diferente das Constituições dos Estados desenvolvidos, que são sintéticas. A Constituição dos Estados, as Constituições dos Estados subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, da Índia, são Constituições que falam muito, mas infelizmente isso não se concretiza. Nós temos muitos direitos previstos na Constituição que não saíram do papel. Alguns dizem que a Constituição é uma mera folha de papel. Existiria as chamados fatores reais do poder que estão fora da Constituição. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a Constituição tem uma força normativa. Ela é uma norma super imperativa, com imperatividade reforçada. A Constituição não pede, ela manda, ela determina. Mas no Brasil se descumpre muito a Constituição. Precisamos ter a ideia desta força constitucional e viver a Constituição. Veja alguns dispositivos da Constituição, por exemplo, os direitos sociais do artigo 6º, fala da saúde, da educação, fala da segurança como direito social, um direito fundamental de segunda dimensão, e esses direitos não são concretizados por incompetência, por falta de recursos, em razão da corrupção. Portanto, nós precisamos de muito ainda para que toda a Constituição seja cumprida. Ralph Leite, o que diz a legislação brasileira sobre a infração de quem não atingiu a maioridade penal? Fernando, quem atingiu a maioridade penal, ele cumpre pena num regime socioeducativo com pouco tempo. Agora, recentemente, a Câmara Federal aprovou na CCJ a redução da maioridade penal, que vai para o plenário, tem que ser em 2 votações e depois ir para o Senado para mais 2 votações. Eu acho que esse tema é de extrema relevância para a sociedade brasileira, uma vez que atinge a vida de todo cidadão. Nós sabemos que a redução da maioridade penal é um assunto extremamente complexo. Só que eu acho que, embora a sociedade anseia por isso, eu acho que o Estado não está preparado para esse tamanho avanço. E você, Ralph Leite, é a favor ou contra? Eu sou extremamente a favor da redução da maioridade penal. Como eu disse, embora eu acho que o Estado não está preparado para esse avanço, eu vejo que a sociedade precisa de uma resposta emergencial no que diz respeito na área de segurança pública. Por quê? Eu vejo essa situação de menor infrator como fantasia. Hoje a gente lida com menores líderes de organização criminosa, a gente lida com menores estuprador, com menores latrocida. Então eu sou extremamente a favor por essa situação. E também o crime organizado tem usado muitos menores de idade para assumir crimes, até mesmo que eles não cometeram. Ou seja, nós estamos lidando com a facção criminosa de pessoas que estão usando menores de idade para responder por atos que eles não cometeram. Então eu sou a favor devido a isso. E assim, tem muitas pessoas que dizem que reduzir a maioridade penal vai sobrecarregar o presídio. Eu prefiro ver o presídio cheio de bandido criminoso do que ver o cemitério cheio de inocentes trabalhadores. Senhor deputado Coronel Tamburelli, na sua opinião, quais são os métodos que o senhor usaria para reduzir a maioridade penal com eficiência? Eu creio que inicialmente é reforçar as ligações familiares. Depois a religiosidade, que está ausente hoje no Brasil, no mundo, e isso terá um grande efeito, nós tendo aí a religiosidade como uma das premissas para trazer paz. Depois, esses programas socioeducacionais que os governantes apresentam, que esses programas sejam realmente eficientes e eficazes no propósito deles. E também que todo o sistema de proteção social, que vai desde a prevenção realizado pelas polícias, guardas municipais, a prevenção, a repressão, ao sistema judiciário e o sistema prisional, esse sistema protetivo da sociedade, que ele seja também eficiente e eficaz. Então, essas medidas, esses fatores citados,
eu creio que nós teremos aí paz social e não precisaremos tratar de redução de maioridade penal. Porque senão, na minha ótica, que nós estaríamos penalizando nossos jovens, que dentro desse universo de jovens brasileiros, os que praticam atos hoje infracionais, eles são muito pequenos perto do que nós temos na imensidão num grupo maior de habitantes. Ou seja, estaremos penalizando nossos jovens pela ineficiência da família e do Estado. Então, assim que eu vejo que são fatores que contribuirão para que nós tenhamos paz e crescimento com desenvolvimento no Brasil e no estado de Mato Grosso. E o senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Absolutamente contra, né, a redução da maioridade penal, justamente por conta disso, de não atribuir ao jovem, né, e aí eu não estou falando do jovem que comete hoje ato infracional, né, aquele que apanha em armas, que vai furtar, roubar ou vai fazer qualquer ato que seja contrário à legislação vigente. Eu digo em relação a todos os jovens do Brasil. Né? Nós não poderemos penalizá-los reduzindo a maioridade penal. Hoje, buscamos essa redução para 16. Amanhã, para de 16 para 14, porque o Estado, né, ele é ineficiente. Ele não desempenha o seu papel social. E esse não desempenhar seu papel social não pode, por conta disso, nós penalizarmos alguns grupos sociais. Fernando, eu quero agradecê-lo pela visita e por discutir um tema de tamanha importância, parabenizar também o professor Max e todos os alunos da UNIC, representados aí pelo segundo semestre de Direito, por estar conosco discutindo esse tema e desejar sucesso, êxito e que reflitam sobre essa discussão que é muito importante para a sociedade brasileira. Muito obrigado.